O tema da mensagem de hoje é: você não tem todo o tempo do mundo. Fala para quem está do seu lado: você não tem todo o tempo do mundo. E é interessante porque eu preparei essa mensagem ontem de madrugada, e hoje pela manhã eu lembrei de algo que eu não tinha ideia. Hoje faz 28 anos que o Brasil perdeu um dos seus maiores heróis nacionais. 28 anos atrás, o Brasil se despedia de Ayrton Senna. E todo mundo lembra o que estava fazendo quando recebeu a notícia. Todo mundo lembra onde estava quando recebeu aquela notícia. A perda de Ayrton Senna, para muitos de nós, foi algo difícil da gente assimilar e acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Tinha muita gente que ainda acreditava que havia uma nova notícia, ou algo novo, ou ele se recuperou, ou algo aconteceu. Mas a grande verdade é que quando ele entrou naquele cockpit, ele não tinha ideia que era a última vez que ele pilotaria um carro de Fórmula 1. Eu lembro que eu preguei algo no dia em que a Marília Mendonça, ela faleceu, e o tema da mensagem era: a vida é um sopro. E a reflexão que eu trouxe para a igreja que eu pastoreio é que se ela soubesse que o show da noite anterior era o último show, como ela teria cantado, e como as pessoas que amavam a música dela teriam cantado junto com ela. Ela fez um stories antes de entrar no avião, comendo uma comida horrível, e ela brincando: gente, eu queria estar comendo comida mineira, olha o que eu estou comendo. Se ela soubesse que aquela era a última refeição, qual seria a refeição que ela teria feito? Se pessoas da produção que se despediram entre um show e outro soubessem que era o último abraço, como talvez eles teriam abraçado. A grande verdade, irmão, é que a gente não consegue viver nesse nível de intensidade sempre, porque seria perigoso a gente ficar até melancólico. Mas a gente precisa, em alguns momentos, parar para pensar qual é o nível de consciência que a gente tem da finitude da nossa história e como a gente está encarando palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Se a gente entende que elas estão sendo geradas nesse tempo curto, mas elas vão ecoar para sempre. Se eu tenho mais 20 anos, eu tenho 20 anos para construir algo com Deus que vai falar na eternidade para sempre. Olha que loucura, irmão. Conseguimos entender a lógica de uma previdência privada. No Brasil, alguns de nós de uma previdência social. Se eu trabalhar a vida inteira, 50 anos, quando eu estiver no final do meu tônus, da minha juventude, eu vou poder usufruir de alguma coisa que o governo vai me dar. E tem muita gente que acha que isso faz sentido. Então eu vou trabalhar muito, e eu vou pagar muitos impostos, e no final eu vou ganhar um pouco, e está tudo bem. Essa é a dinâmica da vida. Agora olha que loucura, tem gente que consegue sentir paz numa previdência social, mas ainda não entendeu que o que estamos construindo com Deus é o que vai nos sustentar na eternidade. E essa é a grande diferença entre salvação e galardão. Salvação é um acesso a uma vida eterna com o Pai. Galardão é a recompensa que o Pai vai te dar. Você pode ser salvo sem galardão nenhum. Você pode ser salvo apenas como alguém que creu em algum momento, confessou Jesus como teu Salvador e that's it. Viveu como se Ele não existisse nos seus dias. Por quê? Porque não acessou o sobrenatural, não buscou milagres, não andou em fé, não andou sobre as águas. Pastor, é possível crer em Jesus e não viver o sobrenatural? Irmão, é o que mais acontece. Porque se isso não fosse tão comum, a gente não veria tantas mensagens sobre o poder de cura nos púlpitos e tanta ausência de cura na igreja. Quantas pessoas pregam sobre cura? Quantas comunidades têm vivido cura? Quantas pessoas pregam sobre prosperidade? Quantas comunidades têm vivido prosperidade? É possível, irmão, aceitar a Jesus e não caminhar e construir algo com Ele. É possível ser salvo em Jesus, mas não governar com Ele. É possível. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo que é o senso de urgência que me move, é o senso de urgência que faz com que eu faça o que eu faço, do jeito que eu faço, na intensidade que eu faço, porque eu não sei até quando eu vou poder fazer. Eu sei que para alguns esse assunto incomoda. Pastor, você fala demais disso, irmão. Eu estou falando enquanto eu posso. Em algum momento eu vou parar de falar e alguém vai se lembrar do que eu falava. Uau, parece que ele sabia que era o último ano dele. Cara, que loucura, parece que ele sabia que era a última cruzada, parece que ele sabia que era a última mensagem. Irmão, isso nada mais é do que humildade. Humildade, você entender que o Criador tem controle sobre a tua vida, entende qual é o final da tua história, mas você não foi dado o direito de saber. Então, porque eu não sei quando é o último dia, eu preciso ser intencional na construção da minha história com Deus, como se cada dia fosse. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Irmão, olha para mim.
Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma geração de espectadores enchendo igrejas, mais uma pequena porção de filhos construindo algo com Deus. Estar numa igreja não te torna alguém pleno em Deus. Comer McDonald's todo dia não vai te tornar o Ronald McDonald. Comprar uma ação da Apple não te torna sócio dela. Teve um cara esses dias que ele comprou uma ação, não lembro de qual que foi a rede de lojas, não sei se foi a Magazine Luiza. Ele comprou uma ação, chegou lá e falou: eu quero esse fogão, essa geladeira, esse micro-ondas. Você, eu vou pagar como? Não, eu sou sócio, separe que eu estou levando. Não, uma ação não te faz dono de nada. Não, sentar numa igreja não te faz alguém que governa com Jesus. Não, dormir na garagem não te torna um carro. O ambiente não é o que te modifica. Não é sobre geografia, não é sobre estética, é sobre essência. Uma nova natureza te torna uma nova pessoa. Você está comigo? Tem muita gente pregando o evangelho que fala: olha, não tem a ver com o que você vai fazer. Isso é mentira, irmão. Não é mais importante o que você vai fazer, o mais importante é o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, agora você precisa fazer. Qual é o sentido de um rei que não reina? Qual é o sentido de um príncipe que não governa? Qual é o sentido de alguém que recebeu autoridade, mas não usa? Qual é o sentido de alguém que carrega o poder de ressurreição, mas não traz vida àquilo que estava morto? Qual é o sentido de receber de Deus a glória de Deus e não caminhar em glória? Então, o que fazemos é uma expressão de quem somos. O mentiroso se torna mentiroso porque ele fala muita mentira. Um orgulhoso porque ele tem muito orgulho. E um filho de Deus porque ele caminha debaixo de paternidade. Se servimos a um Deus de milagres, precisamos nos mover em milagres. Se cremos no Deus do sobrenatural, precisamos acessar o sobrenatural. Se cremos que Deus tem uma aliança com a gente precisa usufruir dos frutos dessa aliança. Você está comigo? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Há 3 anos atrás eu fiz um projeto chamado YOLO, You Only Live Once, que fala sobre você só vive uma vez. E algumas pessoas me questionaram dizendo: pastor, eu discordo plenamente do que você está falando, que a gente não vive uma vez, e a vida eterna? E aquilo ali para mim deixou claro que a gente ainda não entendeu o que significa vida eterna. Vida eterna não é uma segunda chance. Vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Quando vai começar a minha vida eterna? Quando eu morrer? Não, tua vida eterna já começou. Porque depois da tua morte natural, você tem um destino selado, mas ele foi desenvolvido enquanto você estava de pé. Ninguém escolhe o inferno como destino, mas pessoas que vão para lá escolheram os caminhos que levam para lá. Então eu sou casado, mas eu escolhi adulterar. Então eu escolhi fazer coisas que desagradam a Deus. Eu escolhi, foi uma escolha. Você quer ir para o inferno? O cara vai falar: não, não quero. Mas você não escolheu como destino, mas você optou pelo caminho. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Olha que interessante, no tabernáculo você tinha 3 véus antes de você chegar no Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus. O primeiro se chamava caminho, o segundo se chamava verdade, e o terceiro se chamava vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o primeiro véu que dava acesso ao primeiro ambiente, o segundo véu, quem está com o braço cruzado, deixa eu só fazer um convite, descruza o braço, isso, relaxa, está tudo bem, estou aqui para abençoar você, relaxa, está tudo bem, sem tensão no auditório, eu estou pregando algo que vai mudar a tua história, amém? Recebe no teu espírito. Linguagem corporal tem a ver com adoração também. Você vai no Muro das Lamentações, eles estão assim, eu fui lá, eu estive lá, é incrível. Por que eles fazem isso? Para que cada célula do meu corpo se movimente em adoração a Deus, para que cada parte do meu corpo entenda que eu estou num ato de prostração e adoração a Deus. Então, irmão, olha para mim. O que eu estava falando? Antes do parênteses do braço cruzado? Boa, obrigado. Então ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais nada que te impeça de acessar a vida de Deus. Não há mais nada que te impeça de se tornar um com o Pai. Não há mais nada que te impeça de acessar a santidade e a glória de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho que leva até lá. Eu sou o caminho que leva até lá. Então quando você escolhe o caminho, você selou o destino. Você escolheu Jesus, o céu é o teu destino.
Existem caminhos que parecem bons para nós, a palavra diz, mas são caminhos de morte. Nem toda porta aberta é uma porta dos céus. Nem todo conselho que parece bom é um conselho de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Nem todo bom projeto é um projeto de Deus. Sabe por quê, irmão? O maior fracasso que você pode ter é ter sucesso em algo que Deus não aprova. Então você pode ser um sucesso no teu negócio e ainda assim se sentir vazio. Por quê? Porque o teu propósito está te lembrando, não foi para isso que eu te formei. Você pode ser maduro nos negócios e ser um menino na fé. Olha que loucura, irmão. Tem homens que são homens de Deus, maduros na fé, e talvez são meninos nos negócios. A pergunta é, e daqui a 30 anos, quando os negócios não fizerem mais sentido, o que vai continuar ecoando? E quando o dinheiro não puder comprar mais nada, o que vai chancelar você? A patente que a gente carrega em terra é temporária. As crises que a gente enfrenta em terra são passageiras. A palavra de Deus diz que tudo que a gente enfrenta, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Isso escrito por homens que enfrentaram fornalha, espada, gigantes, tempestades, mar fechado com exércitos atrás, querendo aniquilar eles. Fome em meio ao deserto e o pão descendo do céu todo dia para alimentar eles. Coluna de fogo à noite, porque o tempo era congelante. Nuvem de glória de dia, porque o calor era escaldante. Esses homens estão dizendo que esses desafios leves e momentâneos estão acrescentando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, olha para mim, você sabe por que às vezes gera apatia em parte da igreja ouvir uma mensagem sobre eternidade? Porque a gente se esqueceu de falar do céu. Tem pessoas que podem ficar 2 anos numa igreja sem ouvir sobre eternidade, porque tem tanta estratégia e coach e coisas misturadas com a palavra, que tem muita gente que ainda não entendeu que a palavra fala a respeito de eternidade, porque a palavra pariu a eternidade. João diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra que sustenta a criação é a mesma palavra que gerou a criação. Olha a promessa que Deus faz. Ele diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você está comigo? Uau, 21 nações conectadas. Uruguai e Malásia acabaram de conectar. Nós somos 5.200 famílias conectadas. Cabo Verde conectado. Jesus. Então você percebe, irmão? Está fazendo sentido para alguém? Eu quero incendiar você, mas eu sinto de fluir de uma forma quase que didática antes da gente entrar nesse ponto. Uma conversa com os pastores ontem me trouxe para esse lugar. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. E a pergunta que eu fiz para eles é a pergunta que eu quero fazer para você. Você acredita de verdade que você tem todo o tempo do mundo? Porque se você não acredita que tem todo o tempo do mundo, me explica o porquê da velocidade, da intensidade que você está se dedicando com o teu chamado. Alguém que tem 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, e ainda não começou a se mover com pressa, eu coloco entre aspas, para construir com Deus aquilo que Deus disse que quer construir com você, é alguém que acredita, no final das contas, que tem todo o tempo do mundo. Porque se você entendesse que talvez você só tenha mais 5, ou 10, ou 50, ou 60, ainda é pouco para viver tudo que Deus quer fazer com você. É pouco. Se Deus falasse, você ainda tem 50, uau, 50, eu preciso correr. Porque tem nações que eu quero tocar, tem lugares que eu quero ir, tem experiências com Deus que eu quero viver, tem cruzadas na África que eu quero experimentar, tem coisas em Deus que eu quero, tem orfanatos que eu quero poder construir, tem hospitais em lugares que não tem, que eu quero poder de alguma forma contribuir. Eu quero construir uma história que ecoe na eternidade, porque quando tudo isso passar, são essas coisas que vão falar por mim, sabe? Os céus, eles se movem através de hierarquia e patentes também. Deve ser muito triste ser alguém de autoridade entre os homens, mas sem nenhuma autoridade nos céus. Deve ser muito triste, irmão,
ser servido em tudo, ser mimado por Deus em tudo. Deus te dá a graça para gerar recursos e você ter conforto. Deus te dá graças para ter unção criativa e você criar mercados que não existem, você liderar em mercados que não existem. Mas nos céus, a sua patente ser só de alguém que foi salvo e nunca viveu o chamado eterno que tinha. É por isso que a gente vê pessoas simples, algumas nem sabem falar direito, mas são extremamente usadas por Deus. Por quê? Porque entre os homens são simples, mas nos céus carregam autoridade, eles abrem a boca e coisas acontecem. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, pessoas que carregam algo de Deus, pessoas que entenderam que aquilo que está sendo acumulado nos céus vai falar para sempre, aquilo que está sendo acumulado na terra vai durar por um tempo. Irmão, olha para mim. Estava falando com os pastores ontem, alguns são bem sucedidos nos negócios. Eu falei, irmão, não esquece, a tua herança vai ficar para alguém, mas o teu galardão é a recompensa que Deus vai deixar para você. Então você pode acumular milhões, você só tem alguns anos para usufruir, mas o seu galardão você vai ter a eternidade para usufruir. Você está comigo? Faz sentido? Então eu estou aqui para chacoalhar você e te lembrar que você não tem todo o tempo do mundo. Não, irmão, você não tem todo o tempo do mundo para começar a se mover, você não tem todo o tempo do mundo para começar a caminhar com Deus, você não tem todo o tempo do mundo para se envolver com suas promessas, você não tem todo o tempo do mundo para se preparar para aquilo que Deus prometeu, você não tem todo o tempo do mundo. Deus disse que você ia ser usado na palavra, você ainda não mergulha na palavra, você é imprudente. Deus disse que vai te usar através de cura, você ainda não é ativado no profético, você é imprudente. Deus disse que você vai fazer parte de um avivamento, você não está em meio às conferências proféticas, você não está no carisma, você não medita na palavra, a única porção da mensagem que você ouve são os 40 minutos que eu prego no domingo, você é um imprudente. Você está comigo? Eu não quero te ofender, eu quero te pastorear, porque eu vou prestar contas daquilo que eu prego. Você sempre me ouve falar sobre uma pregação que fala a respeito do triunfo, o triunfo de Jesus sobre o inferno, o triunfo de Jesus sobre o pecado, o triunfo de Jesus sobre os principados e potestades. Mas entender que Jesus triunfou não me torna um triunfalista. Eu não acho que vai terminar tudo bem, porque vai terminar tudo bem. Não, vai terminar tudo bem se Jesus for o centro da construção da minha história. Tem gente que acha que isso é positivismo. Não, positivismo é achar que tudo vai ficar bom porque eu acho que vai ficar bom. Isso é positivismo, isso é otimismo. A fé não é achar que vai ficar bom, é saber que vai terminar tudo bem, porque eu sei quem escreve a minha história. Então você percebe que é muito sutil e às vezes até se parecem. A diferença é que um é sentimento e outro é convicção. Um está pautado em algo passageiro e outro está pautado em algo eterno. A palavra fala sobre dois homens que têm dois tipos de construção. Um edifica uma casa sobre a terra e outro edifica uma casa sobre a rocha. E a Bíblia não fala da edificação da casa em si, mas a Bíblia fala da edificação dos pilares. A Bíblia não está apontando, irmão, para aquilo que você constrói, onde todo mundo consegue ver. Uau, isso é muito forte. Jesus está chamando a atenção de uma construção que você faz num ambiente onde ninguém vê. Então tem gente que está falando, eu não vou gastar tempo com aquilo que ninguém vê, porque eu quero deixar logo claro aquilo que todo mundo vai ver. O problema não é quanto tempo você demora para construir, a questão é quanto tempo vai durar o que você construiu. Você está comigo? Então guarda isso, irmão. Quando eu vou para o Brasil e me derramo lá, fico sem voz, prego sem receber R$1. E eu gosto de frisar isso, porque tem gente que deve falar, mas também você vai para lá, tinha 7.000 pessoas em BH da última vez, tinha 5.000 e poucas pessoas em BH nessa terça, eu não recebi R$1 para ir. Eu levei um acompanhante, eu paguei 3.000 e poucos reais de passagem dele, e eu vendi 3.000 e poucos reais de livro. Eu volto para casa muitas vezes sem R$1 de oferta, mas com 200, 300 novos começos, irmão. É isso que fala por mim na eternidade. O meu gerente do banco não viu nada extraordinário entrando na conta, mas nos céus o meu nome foi falado. Você viu o Fernandes? Cara, ele está entregue. Ele está começando a entender. Deve ser muito triste chegar naquele dia e Deus falar para a gente, eu não te conheço. Como alguém que criou você, e como diz a palavra, sabe
cada folha que cai da árvore, um fio de cabelo que você tem, chega ao ponto de dizer que não conhece você. Esse conhecimento não é de saber que você existe, esse conhecimento é de se relacionar com você. É como se ele falasse: eu sei que você existe, mas a gente nunca se relacionou. E o que é pior, a Bíblia diz que alguns vão dizer: eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. Você percebe que a manifestação do poder de Deus não significa necessariamente um relacionamento com Deus. Tem gente que está sendo usado, mas ainda não é parte. Como isso acontece, pastor? Porque a unção é irrevogável. É por isso que um homem adúltero pode continuar fluindo em milagres. Irmão, unção é irrevogável. Você recebeu, não vai ser tomado. Então você pode se perder na tua santidade e ainda assim estar sendo usado por Deus. O problema é que muitas vezes a gente associa alguém usado por Deus como alguém aprovado por Deus. A aprovação não tem a ver com o uso de Deus. Faz sentido? Então a gente olha alguém: uau, esse cara é muito usado, ele foi aprovado por Deus. Não, é alguém que recebeu algo de Deus e Deus não vai tomar. A unção fala sobre milagres de cura. A unção vai fazer você pregar melhor. A unção vai fazer você orar melhor. A unção vai fazer você fluir com mais autoridade. Mas tudo isso ainda fala sobre algo passageiro. A cura do corpo, ela tem limite. A sua pregação tem limite. Então entre a unção e a glória, fica com a glória. A unção passa. Alguns vão dizer: uau, o ministério do pastor André é uma benção, a pregação dele era ungida, a minha pregação tem prazo de validade, vai ter um tempo em que eu não vou estar mais aqui, a minha voz não vai mais ecoar, mas aquilo que eu estou construindo com Deus na eternidade vai continuar pulsando. Você está comigo? Você está comigo de verdade? Você recebe isso? Fala para quem está do seu lado: irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Uau, 27 nações conectadas. Itália, Suécia, Inglaterra, República Tcheca e Eslovênia acabaram de conectar. Você pode celebrar quem está online? Uau, Jesus, aleluia. Você tem noção que a gente está pregando em 27 países ao mesmo tempo hoje? 27 países. Nem se tivesse um jato supersônico isso seria possível. Hoje alguém postou no grupo, acho que foi a Gabi, do grupo de Miami, uma placa de um caminhão atrás escrito: Jesus is coming soon, get ready. Jesus está vindo em breve, esteja pronto. Os militares entenderam algo que parte da igreja ainda não entendeu: esteja pronto. É melhor suar em tempos de paz do que sangrar em tempos de guerra. Esteja pronto. Por que tanto treino? Porque quem é treinado quando tudo vai bem, está pronto quando tudo vai mal. Olha que poderoso isso, irmão. Está tudo indo bem, se envolve, mergulha. É quando normalmente a gente descansa. Quando tudo vai bem, é quando a gente tira as armaduras de guerra, relaxa. É nesse momento que reis caem. A Bíblia diz que era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu ficar no palácio. Davi não estava no lugar que deveria estar e por isso acessou coisas que não deveria acessar. Irmão, tempos de paz são tempos de preparo, tempos de guerra são tempos de governo. Não tem tempo de descanso. A minha escola foi uma escola tradicional. Fui batizado na Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus, casei na Assembleia de Deus. E aí Deus me transicionou para a Lagoinha. Que a pegada do pastor Márcio e a cultura da Lagoinha é: irmão, a gente não para, até que Jesus volte a gente não para. Pastor, o que pode fazer? Faz o que quiser, só não pode pecar. Vamos embora, filho. Se você for falar para o pastor Márcio que você está cansado, ele fala: filho, você está em pecado? Por quê, pastor? Porque pecado cansa. Pecado cansa. Você pode ver, tem gente que começa a reclamar demais. Tem alguma área da sua santidade que não está bem resolvida. Ai, o louvor demora demais. Ai, a palavra se estende demais. Ai, irmão, talvez você que está chato demais. Eu sei que eu posso perder 20% de quem está aqui ouvindo, mas os outros 80% vão para o novo nível. Amém? A gente tem que ir para o novo nível, irmão. Chega. Mimimi Church, como diz o Leandro Barreto. Final de cada culto: pastor, acho que estendeu demais. Ai, irmão, Netflix, a gente fizeram uma série. Super Bowl, a galera viaja e fica horas esperando no parque antes de entrar no estádio.
Copa do Mundo, no Japão, a gente acordava de madrugada. Olimpíada, uma galera metia um caô no trabalho para poder assistir alguma coisa que queria. Não estou me sentindo bem. Mentira, você está assistindo lá o Phelps, você está vendo sei lá o quê. A grande verdade é que a gente prioriza o que a gente valoriza. Então a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o principal. Então os cultos são mais curtos, as palavras você tem que correr 20 minutos, é o tempo que essa geração consegue ouvir. Não, irmão. E se for a última mensagem, deixa eu receber tudo que eu posso, enquanto eu posso. Deixa eu fazer tudo que eu posso, enquanto eu posso. Você está comigo? Você não tem todo o tempo do mundo. Seja intenso. Seja intenso. Seja intencional. Você vai adorar, seja intencional na sua adoração. Você vai ouvir a palavra, seja intencional. A gente vai assistir um filme, o que a gente faz? Coloca o ar-condicionado no mínimo, pega o melhor edredom. Quem gosta de pipoca, faz uma pipoca. Você prepara um ambiente para entretenimento. Tem gente que não prepara um ambiente para adoração. Vem conversando sobre qualquer coisa no carro, vem falando sobre qualquer coisa. Chega aqui e fala, louvor, vai lá, cria um ambiente. Não, irmão. Você traz um ambiente. Vai se conectar com outro ambiente que já foi criado aqui. Isso é o transbordo. Uma igreja passiva vem esperando que o pastor faça o que você não fez, que o louvor faça o que você não fez. Uma igreja proativa, ela já vem queimando e ela entra no ambiente que já está queimando, e é aí que o avivamento acontece. Foi assim que aconteceu em Atos, foi assim que aconteceu em Azusa, foi assim que aconteceu no Brasil nos anos 90, é assim que vai acontecer em Miami, no sul da Flórida. Você vem queimando, vai se encontrar com pessoas que estão queimando, e o transbordo de Deus vai acontecer. Uma responsabilidade sua. A gente tem que visitar as pessoas. Não depende de 3 pastores ou do sênior. A gente tem que ir para as ruas. Não depende de 3 líderes ou do líder de ministério. Nós somos a igreja de Jesus, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta, olha para mim. O pastor está irritado hoje. Não, irmão. Deus me chamou para um novo tempo como igreja local. E eu sinto que Deus quer puxar a gente para um novo nível. Amém? A pergunta que Deus me fez durante a pandemia, e eu queria liberar sobre você, é a seguinte: se o Senhor pegasse você e multiplicasse, e toda a igreja de Jesus fosse uma multiplicação de quem você é, a igreja se sustentaria? Olha que forte isso, cara. Porque eu sempre tenho uma opinião sobre o outro, mas e se os outros não existissem e Deus fizesse uma multiplicação de mim? E se o meu nível de generosidade, a partir de agora, fosse a generosidade de toda a igreja? As igrejas fechariam, aumentariam, se sustentariam, os pastores teriam que ser dispensados, o louvor teria que ser dispensado, a luz continuaria sendo paga, os missionários seriam enviados. E a adoração? Se toda a igreja fosse uma expressão de como você adora, os cultos seriam mais avivados ou mais frios? Os cultos seriam apaixonantes ou entediantes? E se a minha postura corporal na adoração fosse multiplicada em toda a igreja global agora, porque existem milhões de pessoas adorando agora, tivesse de braços cruzados, seria assustador entrar numa igreja ou seria inspirador? Seria para pensar nisso, irmão? E se o meu nível de entrega fosse multiplicado, a igreja seria mais apaixonada, ou a igreja seria mais omissa? Porque a gente vê pessoas que dão a vida por uma espécie de extinção no Greenpeace, e a gente não está vendo pessoas que entregam os melhores dias da sua vida para a construção do reino de Deus. Quando eu terminar a faculdade eu mergulho, quando eu me casar eu faço, quando eu comprar casa própria eu me dedico, quando não, irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Faça enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. A palavra de Deus tem uma passagem tão poderosa, está em Apocalipse, muitas vezes a gente usa ela no contexto para novos convertidos, alguém que não é cristão. Alguém está recebendo algo de Deus aqui?
Você consegue perceber um zelo de Deus com a gente nessa manhã? A Bíblia diz o seguinte: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você. Irmão, essa passagem não está falando, Osvaldo, de uma família que não tem Jesus. Essa passagem Deus está falando com uma igreja. É uma das cartas endereçadas a uma igreja. Jesus está falando: ei, igreja, vocês fecharam a porta e esqueceram de me deixar entrar. Irmão, é possível ser igreja e deixar Jesus de fora. É possível praticar boas obras e Jesus não ser o centro. Se corre esse risco alguém que está fazendo coisas boas, imagina quem não está fazendo nada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Não deixe o conforto da América roubar a tua fome por construir algo com Deus. Eu não estou dizendo para você abrir mão do teu trabalho, eu estou dizendo para o teu trabalho glorificar Deus de alguma forma. Você é médico, atenda pessoas um dia na semana, sem cobrar. Eu tenho propriedade para falar isso. Só em São Paulo eu vou pregar para 17 mil pessoas. Eu estou pagando a conta. Eu estou pagando para pregar. No Rio, 18 mil pessoas no Estádio Olímpico, Geonesse Arena. Nenhum real para ninguém entrar. Como vai ser? Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. A conta é de Deus, a medida de favor é a medida do favor de Deus. Ser empresário, transborda sobre alguém. Olha ao teu redor, tem alguém passando uma necessidade. Tem alguém que precisa de uma liberação de favor. Deus já deu tanto favor para você, cara. Seja um canal de favor para alguém. Você fala inglês fluente, ensina alguém que não fala. Você já se adaptou na América, ajuda alguém que está em adaptação. Você tem familiares que querem vir, não faça com eles o que fizeram com você, faça diferente. Me pisaram quando eu vi, então eu vou pisar também. Não, irmão, isso é uma mentalidade de escassez. Príncipes geram sombra, príncipes liberam destino, príncipes cuidam, príncipes são provedores. Você está comigo? Eu estou quase finalizando. Áustria conectada. Uau, que loucura isso, irmão. República Tcheca, Jordânia, Eslovênia, Áustria conectada. 28 nações conectadas. Você está comigo? A vida passa rápido demais para a gente viver adiando promessas. Irmão, olha para mim. Quanto tempo eu tenho? Me fala aí. Não. Eu tenho que terminar agora. Ó, eu vou terminar em 5 minutos. Se você quiser sair, fica à vontade. A gente vai entrar com um louvor. Eu vou ministrar sobre você. A gente encerra o culto, ok? Se você precisar ir, fica à vontade. Mas se você quiser ficar mais 5 minutos, se Deus pode fazer algo novo em você. Amém? Você está comigo? Você pode celebrar Jesus por aquilo que Ele está fazendo essa manhã. Você pode dar um grito de liberdade no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Get ready! Tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Irmão, olha para mim. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Pastor, mas eu estou prosperando. Isso é existir, irmão. É existência. Viver é diferente. Viver é você estar no lugar que Deus chamou para estar, fazer o que Deus chamou para fazer, viver o que Deus chamou para viver, se tornar quem Deus chamou para se tornar. Isso é plenitude. É a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. E de verdade, vou voltar a falar sobre isso. Você não precisa abrir mão do que você constrói ou faz. Você só precisa colocar no lugar certo a coisa certa. Paulo construía tendas enquanto expandia o reino e o evangelho. Não tem a ver com abrir mão do que você está fazendo, não, irmão. Tem a ver com fazer algo eterno além do que você está fazendo. Porque o que você está fazendo passa, a tua construção passa, o teu dinheiro passa, o teu conforto passa, a sua casa própria passa. Mas Deus tem algo para você que não vai passar. Deus tem promessas de vida eterna para você que não vai passar. Deus tem um chamado eterno para você que não vai passar. Deus tem uma herança nos céus para você que não vai passar. Deus tem palavras sobre você que não vão passar. Alguém levanta a mão em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você.
Eu declaro em nome de Jesus uma fome por Deus sendo gerada em você, uma fome pelo sobrenatural de Deus sendo gerado em você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a palavra de vida trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. Você não vai ser um crente funcional, você não vai estar de pé apenas, não, você vai governar com Jesus, você vai viver milagres, você vai viver promessas, você vai acessar o sobrenatural. Os seus filhos não ouvirão sobre um Deus teórico, os seus filhos verão Deus em você, os seus filhos verão Jesus em você. A sua casa vai contar histórias a respeito desse tempo. Se você crê nisso, irmão, declara em nome de Jesus, diga: Pai, o meu coração está aberto, diga: os meus pensamentos cativos a Jesus, diga: eu sou o que o Senhor diz que eu sou, eu posso o que o Senhor diz que eu posso, e eu vou viver o que o Senhor declarou que eu viveria. Se você crê nisso, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar no seu lugar. Aleluia, 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 aleluia. Fala para quem está do teu lado: irmão, você não tem todo o tempo do mundo. Sacode quem está do teu lado, fala: você não tem todo o tempo do mundo. Guarda isso, irmão. A vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Olha para mim. Quando eu morrer, pastor, eu vou acessar a vida eterna? Não, a vida eterna já começou no teu parto. A vida eterna começou no ventre da tua mãe, porque ali foi dado o start, não tem mais linha de chegada. A questão é para qual lugar a gente vai ficar para sempre correndo: para o colo do Pai, ou para um lugar onde o Pai não está. A vida eterna começa no teu nascimento, mas a salvação vai começar para alguns hoje. Eu ministrei na oração no início algo que eu vi na mesa ontem com o Vitor Hugo, eu achei tão poderoso. Deus não usa nada que já foi usado. Na hora que ele falou aquilo, me soou estranho. Sou estranho para alguém? Deus não usa nada que já foi usado? Você fala: mano, então acabou para mim, né? Acabou para mim. Aí ele concluiu dizendo: porque antes ele quebra e faz de novo. Tem áreas que você ainda não flui, porque você ainda não deixou Deus quebrar você nela. Mas quando Deus quebrar você nessa área e fizer algo novo, você vai ver o novo de Deus sendo gerado em você. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Jesus Christ identifies with you. Christ came and died on that cross for you because he loved you. And from the cross, God is saying to the whole world, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Semanas, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e o tema dessa mensagem é: eu sou a lenda. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu sou a lenda. Eu sou a lenda. Sabe, a primeira passagem que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Salmos. Só acompanhe aqui que eu vou ler, por favor. Salmos 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Preste atenção nisso, olha que poderoso isso. E ele continua dizendo: e uma geração contará a outra a respeito da grandiosidade dos seus feitos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E eles anunciarão os seus atos poderosos, e eles proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade.
e eu meditarei nas maravilhas que o Senhor faz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso que você reaja com essa palavra. Eu preciso que você guarde ela no teu coração. Preste atenção nisso. O pastor Thiago Bruno, nesse vídeo, compartilhou um estudo que eu achei interessante. A gente só guarda 13% de tudo aquilo que a gente ouve. Então, se você crê que Deus tem chaves para liberar sobre você hoje, se você crê que Deus tem segredos dos céus para liberar sobre você hoje, anota aquilo que Deus vai falar com você e medita nisso essa semana, amém? Eu quero compartilhar essa mensagem e é interessante porque no último Next que eu preguei aqui, no último Next Rio, eu falei sobre legado. E a mensagem que eu compartilhei, o tema dela era pelo que nós seremos lembrados. Sabe, eu lembro que a primeira citação que eu fiz, eu falei a respeito de um cara que foi um dos inventores da bomba atômica. E esse cara, por mais irônico que possa parecer, foi também o criador do Prêmio Nobel da Paz. Como que alguém que cria a bomba atômica também tem um projeto para criar o Prêmio Nobel da Paz? É simples. Quando ele parou para avaliar o legado que ele deixaria na sua morte, ele passou a mudar completamente o que ele fazia em vida. Sabe, é interessante porque essa semana, quando eu estava meditando sobre que tipo de palavra eu compartilharia, eu estava queimando por falar sobre legado, porque todas as vezes que eu vejo uma juventude como essa reunida, arde no meu coração falar de legado e propósito. E aí do nada eu recebo uma notícia: Billy Graham morreu. Talvez o maior avivalista que a gente conheça nos tempos modernos, o maior avivalista da igreja moderna, morreu aos 99 anos. E uma coisa ecoou no meu coração na hora. E eu falei para os jovens que estavam perto, eu falei: cara, eu vou pregar essa semana sobre Eu Sou a Lenda. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendo através da vida do Billy Graham. Antes de a gente falar sobre essa palavra, eu fui buscar o significado do que de fato é uma lenda. Sabe, uma lenda ela é formada de fatos históricos que são tão extraordinários que elas ecoam por outras gerações. Uma lenda tem a ver com fatos extraordinários, incríveis, são maravilhas que acontecem, são tão poderosos que se perpetuam, ecoando de geração em geração. Agora, se você for ler outro significado de lenda, teve um outro significado que me chamou a atenção. Existe um outro significado para a lenda que é o seguinte: um conto que não tem nada a ver, ou seja, que não condiz com a realidade. Tem pessoas que contam histórias e você fala: ah, cara, isso aí é uma lenda. Sabe o que eu acho interessante? Uma mesma palavra pode ter dois sentidos. E nessa noite, para alguns que estão tentando construir uma história com Deus, talvez essa mesma palavra possa ter dois sentidos também. Porque alguns aqui podem estar pautados em construir maravilhas através do poder que a palavra traz para a gente, e outros podem estar preocupados apenas em convencer a multidão a respeito do quão usados por Deus são. Sabe, alguns anos atrás, se não me engano, em 2015, uma das palavras que mais se utilizou, e ela foi escolhida como a palavra do ano em 2015, é uma palavra, um termo chamado pós-verdade. Você sabe o que é pós-verdade? É uma mentira que, de tanto ser falada, acaba sendo assimilada pela multidão como se fosse uma verdade também. Talvez a nossa geração, se não fosse a graça de Deus e a fome que eu tenho visto se estabelecendo com essa galera que está se levantando, poderia ser conhecida como a geração da pós-verdade. Compartilha nas redes sociais a respeito do que o Evangelho é capaz de fazer, mas nem sempre apresenta, através dos frutos, o que de fato o Evangelho fez para si. Você tem noção da quantidade de pessoas que postaram fotos falando do Billy Graham? Você tem noção da quantidade de feeds que, se você for andar um pouquinho para trás, não condizem com o que o Billy Graham fez? Sabe o que a gente está dizendo para todo mundo? Esse cara é o ícone da minha geração. Só que os feitos que a gente carrega através das nossas atitudes, se não combinam com os ícones que a gente diz que tem, o que a gente está dizendo para todo mundo são apenas pontos, quando a gente acha que são lendas. Vocês estão comigo, gente? Diga amém. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da história do Billy Graham que me chamam a atenção. Sabe, Billy Graham, se você não tem ideia de quem ele era, Billy Graham ele foi o conselheiro de todos os presidentes americanos, desde os anos 50 até Barack Obama. Desde 1948, se não me engano, foi o primeiro presidente que ele passou a aconselhar. Os presidentes, eu vou fazer uma metáfora aqui, sentavam aos pés de Billy Graham para pedir conselhos em relação à nação. Você tem noção do poder disso, cara? Sabe o que eu acho maravilhoso? Presta atenção nisso. O último presidente que Billy Graham foi conselheiro direto foi o Bush filho. E aí quando
chega no mandato seguinte do Barack Obama, ele já estava velho demais, ele não ia mais pessoalmente aconselhar o presidente. Sabe o que o Barack Obama fez? Assim que ele assumiu a presidência, ele pegou um carro e ele foi com uma comitiva presidencial até a casa do Billy Graham, pedir conselhos e para que ele orasse a respeito do que ele faria. Ei, presta atenção nisso, cara. Você sabe o que a história do Billy Graham aponta? Aponta para uma coisa muito simples. Se você permitir que eu faça em você tudo aquilo que eu desejo fazer, as nações sentarão os seus pés para pedir conselhos. Você sabe qual a diferença de opinião para conselho? Eu falei sobre isso aqui alguns cultos atrás. Eu preguei acho que numa quinta-feira. A diferença é que opinião qualquer um dá, mas conselho só dá quem tem propriedade para isso. Você sabe o que a gente está criando através das redes sociais? Uma plataforma que dá voz para qualquer um. E o que acontece é que qualquer um tem opinião sobre o que a igreja deveria ou não fazer. Qualquer um tem opinião sobre como a nossa geração deveria ou não se portar. Porque opinião está aberta para qualquer um, mas conselho, você precisa construir uma história de credibilidade com Deus. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eles tentaram mensurar quantas pessoas já ouviram as pregações do Billy Graham, só somando rádio, televisão e os estágios em que ele fazia as cruzadas evangelísticas. Mais de 2,2 bilhões de pessoas ouviram o que aquele homem tinha para compartilhar. E a base de toda a pregação dele era João 3,16. Vocês estão comigo, gente? Pastor, o que chama a atenção na história do Billy Graham, ou do Billy, como disse o Raposo? Inúmeras coisas. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês, se você puder, anota isso no nome de Jesus, é a diferença entre plataforma e chamado. Anota aí, plataforma versus chamado. Sabe, está muito claro para a gente que você não é o que você faz. Você pode repetir isso comigo e dizer, eu não sou o que eu faço. Eu não sei se você já percebeu isso, mas hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e uma coisa tão simples me chamou a atenção. Eu, pelo menos, nunca vi ou nunca li ninguém falando de Billy Graham como, por exemplo, o pastor Billy Graham. Em alguns casos até usavam o evangelista Billy Graham, mas você não via o apóstolo Billy Graham, o pastor Billy Graham. Simplesmente em todo mundo as pessoas falam Billy Graham. E isso me chamou a atenção, sabe por quê, Renan? Porque o propósito pelo qual ele se movia e o chamado que ele tinha estavam tão intrínsecos na sua identidade que falar de uma coisa ou de outra era falar de uma coisa só. Consagrado, a primeira dúvida que eu tive foi: coloca o pastor André Fernandes nas redes sociais? E aí algo dentro de mim falou assim: não, porque antes de ser consagrado eu já te conheci, independente do que você fazia. Se eu começo a utilizar o meu cargo, a função, o chamado como a minha identidade, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou o que eu faço, mas eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu sou filho antes de todas as coisas. Billy Graham chega no céu e eu acredito que a recepção dele não está pautada só no grande evangelista que ele foi, mas antes disso, como um bom filho que ele foi, revelou aquilo que ele pregava, além das suas palavras. Vocês estão comigo? Qual é a diferença, pastor, entre chamado e plataforma? Eu vou te falar. Convidaram o pastor o Billy Graham. Achei que vocês iam achar mais engraçado, na minha cabeça foi mais engraçado. Mas convidaram o Billy Graham uma época para que ele fosse candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele recusou. Então, os repórteres foram em cima dele e falaram: Billy, por que você recusou ser candidato à presidência? As pesquisas dizem que você tem uma aceitação incrível com a população. Ele falou: porque eu jamais rebaixaria quem eu sou. Você tem noção da percepção que está aqui? Olha só, não terminou não. Ele disse: eu jamais rebaixaria quem eu sou, de embaixador de um reino para presidente de uma só nação. Cara, você tem noção? Esse cara pregou o evangelho em mais de 180 países. Uma nação desejava tanto ter o que ele tinha, que queria ele como presidente. Ele falou: não posso limitar um lugar aqui, que Deus quer que eu faça em todos e vários. Não tem limite, cara. Sabe, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à diferença entre chamado e plataforma é que eu vejo alguns jovens que ainda não deram o start do seu chamado porque estão esperando o tempo de terem uma plataforma. Jovens que não começam a fazer o que deveriam fazer porque estão esperando uma plataforma que dê um maior alcance para a sua voz. Deixa eu te falar uma coisa: o alcance que a tua voz tem é algo indiferente se na verdade a tua voz não carregar nada de Deus nela. Você só está falando para mais pessoas algo que não tem poder para transformá-las. Sabe uma coisa que eu recebi demais na conversa com o Brunão? O Brunão do Morada teve na nossa igreja, na Lagoinha Conference.
A gente foi jantar lá na igreja depois e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, sabe, quando no meu espírito Deus confirmou que estava na hora da gente começar uma nova estação e Ele daria para a gente alcance, notoriedade, daria para a gente relevância, eu chamei a minha banda e falei, olha, Jesus não tinha uma banda, Jesus tinha discípulos. Então eu não quero que vocês não se vejam como músicos diante do que Deus vai fazer. Eu quero que vocês se vejam de acordo com o que Deus te vê. Eu não quero ter um bom baterista, eu quero ter um pastor que até toca bem bateria. Eu quero ter um evangelista que até toca bem a guitarra. Eu quero ter um apóstolo que manda muito bem o teclado. Mas antes daquilo que você faz, você precisa saber o que você foi chamado e antes disso o que você é. Você sabe qual é a loucura de você desejar a plataforma antes de você se tornar algo? É que a plataforma, ela tem um poder especial, ela tem um superpoder. Você sabe qual é o superpoder da plataforma? Ela evidencia todas as coisas. E o problema de uma plataforma ser dada a alguém antes do tempo é que pode ficar evidente para todo mundo que você ainda não tem nada para dar. Uma plataforma como uma vitrine, é bom estar na vitrine, é maravilhoso. O problema é quando você tem sucesso em algo que Deus não aprova. O problema é quando você está falando para todo mundo algo que você não tem propriedade para compartilhar. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, a plataforma gera exposição, cara. Tem uma passagem que eu acho incrível que fala sobre isso. Jesus está andando no deserto, ele tem fome. E aí ele encontra uma figueira. Você já sabe essa história. Ele vai até a figueira, não encontra frutos nela, então amaldiçoa a figueira. E durante muito tempo eu tive crises com essa passagem porque eu não entendia o porquê de Jesus ser tão mal com aquela figueira. Porquê da falta de compreensão dele com aquela figueira. Até que eu fui entender um pouco o processo da figueira. Preste atenção nisso. Dentro da natureza da figueira, ela só passa a dar frutos quando antes ela passa a ter folhas. Você sabe o que Jesus está amaldiçoando a figueira? Porque ela está dizendo para todo mundo que ela tem para dar algo que na verdade ela não tem. Ela está se expondo, quando na verdade ela não carrega nada além daquilo que ela está expondo. Olha, eu tenho folhas, mas quando alguém se aproxima não tem fruto. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quão atraente a nossa geração possa ser nas redes sociais, quando as pessoas chegarem perto de nós, será que a gente tem algo de Deus para compartilhar para elas? Sabe outra coisa que me chamou a atenção? No velório do Billy Graham, o filho dele postou uma foto essa semana. Cara, aquilo eu achei maravilhoso. Levaram ele até uma capela, se não me engano, de uma instituição do Billy Graham. E tinha um púlpito parecido com esse, de madeira, tinha um microfone. E eles não retiraram para que o caixão dele fosse colocado. Você imagina o seguinte, acabou de chegar o caixão dele aqui, mantiveram a mesma estrutura e colocaram o caixão dele atrás. E aí o filho tirou uma foto mostrando o púlpito e o caixão de fundo. E ele postou o seguinte, o meu pai a vida inteira apontou para Jesus através do que fazia. Isso não vai mudar na sua morte. Até na sua morte as pessoas vão olhar para ele e vão ver alguém que prega além das suas palavras. Cara, isso é muito forte. Olha a declaração do filho de Billy Graham. Está no Instagram, depois entra lá. É Franklin Graham, se eu não me engano. Olha só que lindo, cara. Ele disse assim a respeito do seu pai. Uau, eu quero que você diga isso a meu respeito também. Olha só. Billy Graham pregou sobre o céu. Escreveu livros sobre o céu. E agora ele está no céu. A sua fé então se tornou vista. Você sabe o que ele está dizendo para todo mundo? Isso é um filho falando ao pai. O que o meu pai pregou a vida inteira agora se consumou e todos podem ver que é real o que ele disse que é. Você sabe o que é mais frustrante? Alguém falar que Deus pode transformar e no final da sua vida as pessoas terem acesso à sua intimidade e saberem que na verdade ele não experimentava de nenhuma transformação. São pessoas que falam para todo mundo do que Deus pode fazer, mas dentro de casa não experimentam isso. Sabe a segunda chave que eu quero compartilhar com você? E se tem alguém recebendo isso, diga amém. É a diferença entre portfólio e legado. Se você puder, anota isso, por favor. Portfólio e legado. Pastor, qual é a diferença entre portfólio e legado? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Os heróis da fé e os homens de Deus, eles, para se tornarem lendas durante toda a história, se você for pegar as lendas da igreja moderna, se você for pegar os avivalistas das últimas décadas, se você for pegar os reformadores da Bíblia, sabe o que é interessante? Eles não construíram uma história pautada em reconhecimento, mas eles construíram uma história pautada em um propósito. Se você quiser anotar, guarda isso no teu coração, em nome de Jesus, presta atenção nisso. O perigo de vivermos em busca de reconhecimento é que podemos nos tornar conhecidos, mas construir uma história irrelevante.
O problema da gente viver em busca de ser conhecido é que você pode até chegar lá, mas a tua história se tornar irrelevante. Pastor, como é que eu construo uma história relevante? É simples, não se preocupando em expor o teu secreto, porque os frutos falam por si só. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Eu tenho que acelerar porque tem muita coisa para a gente compartilhar. Qual é a diferença entre um portfólio e um legado? É que um portfólio é quando a gente empacota tudo que Deus fez e tenta mostrar para todo mundo o quanto que a gente é bom. O legado é aquilo que as pessoas falam da gente quando a gente não está presente. O legado é aquilo que se arrasta nos lugares em que a gente não pôde ir. É a forma como as pessoas falam do que você tem vivido em Deus, mesmo sem você estar presente para ouvir. Sabe o que é legado? O legado é você olhar para trás e ver que o número de pessoas que você levantou é infinitamente maior do que você imaginava. É você olhar para trás e ver que o número de jovens que você engajou e hoje são pastores, pregam melhor do que você prega, cuidam melhor de outros do que você cuida, tem uma visão maior do que você tem. Isso é legado. Porque presta atenção nisso. Toda geração tem como propósito estabelecer uma plataforma para a geração seguinte. Se a gente for ler a história da igreja, se a gente for ler desde o povo saindo do Egito, o que a gente percebe é o seguinte: Deus fazia maravilhas no meio do povo. Eles construíram uma história incrível, relevante, e aí do nada uma geração se acomodava com o que Deus estava fazendo. Na geração seguinte ela se tornava cativa, e aí na próxima geração as pessoas lembravam: não, peraí, Deus já fez grandes coisas no nosso meio. E eles começaram a falar: não, peraí, cara, Deus já libertou o povo, Deus já fez isso, Deus já fez maravilha. Então uma geração se levantava, estabeleceu o novo de Deus, saiu do meio do cativeiro, estabeleceu um tempo de paz, prosperidade em favor de Deus. Sabe qual é o problema? Tempos depois, alguma geração se esquecia que era Deus que fazia o que eles estavam vivendo, se tornava cativa de novo, até que uma nova geração se levantasse. Sabe, tudo que a gente está vendo aqui é porque uma geração antes da nossa estabeleceu bases para que a gente pudesse se mover. Agora a grande pergunta da geração seguinte é: pelo que nós seremos lembrados? Pelo que você vai ser lembrado, pelo que a tua casa vai ser lembrada, pelo que o teu chamado vai ser lembrado. Não tem nada a ver com portfólio, mas tem a ver com legado. Sabe outra chave que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero correr para a última parte dessa mensagem. A próxima chave que eu quero compartilhar é a diferença entre discurso e verdade. Se você puder, anota isso aí, por favor. Discurso versus verdade. Qual que é a diferença, pastor, entre discurso e verdade? A diferença entre discurso e a verdade são os frutos que você carrega. Vou citar dois homens aqui, e eu li algo do pastor Anderson Silva nessa semana que eu achei maravilhoso. Presta atenção nisso. Se a gente fizer um paralelo entre o Billy Graham e o Martin Luther King, foram dois caras incríveis. Eles mudaram a história, eles afetaram pessoas, eles afetaram uma geração, eles mudaram a forma como as pessoas se viam, se enxergavam, eles mudaram a cultura, a sociedade, a política. Eu estava lendo hoje que o Billy Graham, em uma das caminhadas que ele fez ao lado do Martin Luther King, naquela época ainda existia uma corda que separava os pastores brancos dos pastores negros, e o Billy Graham pessoalmente foi lá e ele retirou essa corda. Esses caras, eles mudaram a história porque eles quebraram barreiras, eles colocaram paradigmas por terra. Agora existe uma diferença entre o Billy Graham e o Luther King. A diferença, preste atenção nisso, o que conectava os dois é que ambos tinham ideias fortes, ambos mudaram a história, ambos tinham coisas relevantes para falar. A diferença é que aquilo que o Billy Graham viveu apontava integralmente para aquilo que ele pregava, mas o Martin Luther King não. Depois de algum tempo descobriram que ele era adúltero, tinha uma família fracassada e não vivia integralmente o evangelho que ele pregava. Você sabe qual é a diferença entre ambos? É que ambos tiveram relevância e construíram um legado. Ambos tinham ideias fortes, mas apenas um deles expressava integralmente as convicções que tinha. Martin Luther King, como disse nesse post do pastor Anderson Silva, se tornou um sucesso social, mas no fim da sua história não era nada mais do que um fracasso pessoal. Sabe, o pastor Felipe compartilhou algo essa semana que me edificou demais, cara. Ele falou o seguinte: de uma geração que adora se expor, os heróis se expõem. Cara, como eu tenho sido afetado por essa palavra, eu estou pregando para mim aqui hoje. Porque no intuito de alcançar mais pessoas, a gente expõe o que crê. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que prega. No intuito de alcançar a nossa geração, a gente expõe o que faz. E tem um determinado momento, cara, que é uma linha tão tênue que você precisa avaliar. Porque eu faço o que eu faço. Será que eu estou fazendo no intuito de mostrar o que eu faço? Ou será que o que eu compartilho é só fruto do que eu vivo? Vocês estão comigo? Diga amém. Eu quero chegar no último ponto dessa mensagem. A gente vai fluir ainda com o Reborn, tem ainda algo de Deus para ser liberado. Eu quero orar com vocês no final. A gente vai receber coisas de Deus ainda. Se alguém quer isso, diga amém. Mas a última coisa que eu quero compartilhar
compartilhar com vocês é sobre o secreto compartilhado. E esse é um ponto sensível da nossa geração. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Lucas 1:67 fala a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, recebendo pelo Espírito Santo tudo aquilo que o seu filho seria. Preste atenção nisso. Lucas 1:67 diz: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou. Aí eu vou acelerar um pouquinho. Lucas 1:76, Zacarias começa a profetizar o que ele recebeu que o seu filho seria. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ok? O Espírito Santo enche Zacarias e fala a respeito do que João Batista seria. Então nesse versículo que eu vou ler agora, Zacarias chega e começa a profetizar. Ele diz o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho e para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E por causa das misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Ele está falando de Jesus, a luz do mundo. Ele diz: e você, menino, vai guiar os nossos pés no caminho da paz. E aqui que eu acho lindo, cara, presta atenção nisso, versículo 80 ele diz: e o menino crescia, se fortalecia no espírito, e ele viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Olha para mim, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Um pai profetizando para o filho, que os céus têm a dizer a respeito dele. Ele diz: olha, você vai ser libertador de um povo, você vai preparar o caminho para o Filho de Deus, você vai ser aquele que vai vir antes do Messias, você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele está declarando todas essas coisas, mas ele diz algo a respeito do processo. Ele diz: olha, agora você vai permanecer no deserto, até que chegue o tempo de ser exposto publicamente. E sabe o que é deserto? Deserto não é só lugar de batalha e luta não, cara, mas deserto é uma escola. O que o pai está declarando para o filho, de filho, antes de se expor, se torne. Antes de falar sobre, seja. Antes de apontar o caminho, cara, viva tão intensamente o que você crê, que as pessoas vão enxergar para você e vão acreditar que você é o próprio caminho. Você quer um exemplo claro disso? As pessoas iam em torno dele e falavam: cara, quem é você? Quem você diz que é? Você é Elias? Você é o Messias? Ele era tão parecido com Jesus que antes de ser revelado o Messias, as pessoas já acreditavam que ele poderia ser. Então pergunta: você é o Messias? Quem você diz que é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que eu quero compartilhar com você sobre o deserto compartilhado? Presta atenção nisso. Lucas 2:40 fala sobre Jesus. Olha que lindo isso. O cara diz assim: e o menino crescia e se fortalecia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe o que é maravilhoso? Presta atenção nesse paralelo. Lá em João, a passagem que a gente acabou de ler, João Batista está dizendo o seguinte: e o menino preparará o caminho. Aí a gente lê um pouquinho depois a palavra falando sobre Jesus e diz: o menino crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e do povo. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Não tem problema em ser menino, porque menino é parte da construção de quem você é. Só não se expõe enquanto você ainda é. Só não se expõe enquanto você ainda não passou dessa fase, porque o menino crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens, até que chegou um momento em que Deus olha para ele e fala: valendo, agora começa o ministério. Com 30 anos de idade, aquele que se preparou desde menino se estabelece como o caminho, a verdade e a vida, e transforma de uma vez por toda a história da criação. Você sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu não tenho dificuldade em levantar homens, eu só tenho dificuldade em levantar meninos. Eu não tenho dificuldade em acreditar em meninos, mas eu não vou estabelecer sobre vocês o governo, porque vocês precisam entender aquilo que vai ser liberado sobre vocês. Sabe, Isaías 9:6 é uma das passagens que eu sou mais apaixonado. Fala exatamente sobre o menino Jesus e fala o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele terá sobre si o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pastor, o que você tem para dizer nessa mensagem? Eu quero dizer o seguinte: eu não sei em que etapa da tua história você está, mas eu vim chamar meninos a se tornarem homens nessa noite. Você se colocar de pé e viver tudo que Deus tem para você, porque no deserto o menino cresce em estatura, conhecimento, graça. No deserto o menino é forjado, no deserto o menino aprende as coisas do reino do seu pai, no deserto o menino tem intimidade, recebe frutos, até que chega o momento do menino ser exposto, e quando você é exposto publicamente, você vai dar tudo aquilo que você tem. A plataforma não é mais um problema para você, porque
ela só vai aumentar o alcance daquilo que você já carrega dentro de si. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, uma das frases que eu vi na formatura do Carisma 2 anos atrás, que mais me impactou, e eu compartilhei isso esses dias na live, é que nas gerações passadas os profetas morriam por perseguição, mas na nossa geração a gente está vendo profetas morrerem por desejo de aprovação. Pastor, o que o secreto compartilhado tem a ver com isso? Presta atenção nisso, em nome de Jesus, eu estou quase finalizando. Eu vi essa semana, só abrindo um parênteses aqui, algo que me chamou a atenção, Vitão, que é o tal de QA. Você já ouviu falar de QI? QI mede a nossa inteligência, teoricamente, ok? Quantos aqui já ouviram falar de QI? Sabe o que eu achei interessante? Presta atenção nisso. Os estudiosos perceberam que o QI não influencia na história que as pessoas constroem. Eles perceberam que o quão inteligente você é não determina a qualidade de vida que você vai ter. Presta atenção nisso. E aí, cara, é interessante como Deus pega a ciência para revelar a palavra, como Deus pega a ciência para revelar o poder do Evangelho. Vocês estão comigo? Diga amém. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Eu comecei a ler sobre algo chamado QA, que é o coeficiente de adversidade. Sabe o que eles perceberam, Vitão? Eles pegaram as pessoas que se prosperam, as pessoas que são ícones de uma geração, as pessoas que mudam a história, as pessoas que estabelecem legado, as pessoas que são diferentes no meio da multidão. E eles perceberam que o nível de QI deles é irrelevante, tanto faz. Mas o nível de QA não. Porque não importa o quão inteligente você é, mas como você se porta em meio às estações e às adversidades. Pastor, o que isso tem a ver com a minha geração? Vou te explicar, cara. Uma geração apática de fé será uma geração apática de milagres também. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe, muitos querem frutos visíveis do lugar secreto, mas tem gente que quer expor o secreto e por isso já recebeu como fruto o reconhecimento dos outros. Presta atenção, olha para mim, vai ser libertador isso. Para mim foi. Eu quero ler com você uma passagem que a palavra diz a respeito de como fazer um jejum, de como se guardar no secreto. Vocês estão comigo? Presta atenção nisso. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: se você jejua ou se você tem o teu tempo em secreto e você quer mostrar isso para todo mundo, você não vai receber nada novo de Deus, porque você já recebeu dos homens reconhecimento. Você sabe o que Deus está falando? Cuidado, porque o teu lugar secreto, se estiver sendo exposto, você pode receber dos homens o que você receberia de Deus se mantivesse secreto. Mateus 6,16 diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Aí ele diz: mas ao jejuar, põe óleo sobre a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai. Aqui é a parte mais linda dessa passagem: mas apenas ao seu Pai que te vê no secreto, porque o seu Pai que te vê no secreto recompensará. Ah, obrigado, Jesus. Cara, eu vi uma coisa que me lembrou essa semana, mas eu tenho que compartilhar. Um post no Instagram que dizia o seguinte: os muçulmanos oram 5 vezes por dia em média. O problema é que quando se convertem, a maior parte deles diminui isso drasticamente. Ei, presta atenção. A gente quer ser a geração do avivamento, ok? Então a gente só precisa experimentar antes o alinhamento. Como que os céus saíram para a terra quando a gente para de ouvir as opiniões do nosso redor e começa a ver o que Deus tem a nosso redor? Eu estou falando nessa mensagem, agora pode subir, o mal pode subir, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe o que é louco? Guarda isso contigo. A nossa geração tem visto quem valoriza o lugar secreto como um diferencial. Você já percebeu? As maiores referências da nossa geração são aqueles que falam sobre o lugar secreto. E a gente está vendo isso como um diferencial. Na verdade, a gente está tão pobre do secreto que a gente está tornando como especial algo que sempre foi essencial. Pastor, ok, você já bateu, você já falou, você deve ser muito bom de lugar secreto. O que você tem para falar? Então, qual que é o passo prático? Eu vou te explicar, presta atenção nisso em nome de Jesus. Você sabe por que Daniel ele tinha voz no meio da Babilônia? É porque ele estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Pastor, eu estou vivendo no meio de um caos. É possível me blindar para que eu não viva um caos dentro de você? Ah, cara, isso é hipocrisia. Eu vou te explicar. Você sabe por que é possível alguém estar vivendo no meio de um caos e não está experimentando um caos dentro de si? Porque também é possível alguém estar vivendo em meio à presença e não experimentar a presença de Deus dentro de si. A palavra de Deus diz que a presença de Deus está em todos os
cerca, mas isso não é uma garantia de que ela se manifesta. Eu tenho que entender que o caos pode me cercar, mas eu também tenho autoridade para que ele não se manifeste em mim. É por isso que Daniel está no meio da Babilônia, mas por que ele tinha voz diante das autoridades e do rei? Porque a Babilônia não estava dentro dele, o que movia ele era um reino diferente. Eu estou aqui, mas eu sou estrangeiro, os princípios que me movem não são dessa terra, então as preocupações que eu tenho não são também. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, eu quero finalizar compartilhando com vocês uma passagem que está lá em Mateus 17. Preste atenção nisso. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Diga Pedro, Tiago e João, só para beber água aqui, por favor. Diga Pedro. Obrigado, vocês foram rápidos demais. Preste atenção. Jesus tomou consigo Pedro e João e os conduziu em particular ao alto monte. Cara, presta atenção nesse nome de Jesus. Então se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então apareceu diante deles Moisés e Elias, falando com eles. Então Pedro, tomando a palavra, na versão NVI está um pouco diferente, mas na versão Almeida, tem algo que o Bernardo compartilhou comigo, eu achei tão poderoso. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus até o monte, e diante do monte se transfigura diante deles Elias e Moisés. Cara, tem algo absurdo acontecendo. O sobrenatural de Deus está palpável diante deles. A Bíblia diz que Jesus os tomou em particular e os levou a um lugar secreto. E aí algo sobrenatural começa a se mover. Só que a Bíblia diz que Pedro então tomou a palavra. A palavra não estava com ele, mas ele tomou para si. Você sabe o que acontece todas as vezes que a gente se precipita ou antecipa uma estação? A gente começa a falar para Deus o que fazer, ao invés de ouvir dele o que a gente deveria estar fazendo. Fala: ei mestre, por que a gente não constrói 2 tendas, uma para você e uma para os profetas, para que a gente permaneça aqui para sempre? E aí está uma chave que a nossa geração precisa entender e virar. Em nome de Jesus. Pedro entendeu que o secreto era só para si, mas não tinha nada a ver com ele. Pastor, eu não estou entendendo. Você está dizendo que a gente não tem que compartilhar o secreto? Não, presta atenção. Eu estou dizendo que você não tem que expor o teu secreto, porque expor intimidade é vulgar. Presta atenção, cara. Expor intimidade é vulgar. Pastor, se eu não vou expor o meu secreto, por que eu vou compartilhar? Presta atenção, você recebe coisas de Deus no secreto, mas você compartilha os frutos do secreto com a multidão. Existem 2 clamores de Deus para a nossa geração. O primeiro deles é: sai do meio da multidão e corre para o secreto. Sai do meio da galera e para ouvir o que eu tenho para falar. Sai do meio dos conselhos dos amigos e para ouvir os conselhos que eu tenho para você. Ele sai do meio da multidão, vem para perto de mim. Esse é o primeiro clamor de Deus para a nossa geração. Sai do meio da multidão e vem no secreto. Agora, existe o segundo clamor de Deus. E o segundo clamor de Deus é o seguinte: recebeu o secreto que eu tinha para você? Ok. Agora, desce do monte e compartilha com toda a multidão os frutos do seu lugar secreto. Os frutos do secreto precisam ser compartilhados para que uma geração viva e não morra. Porque a vida é isso, é trazer vida onde antes existia morte. Mas eu quero finalizar dizendo a última coisa. Antes da gente compartilhar os frutos do lugar secreto, a gente precisa experimentá-los primeiro. Porque Deus não chamou a gente para compartilhar ideias, mas compartilhar a verdade. E a verdade diz que todo aquele que está em Cristo permanece com Ele para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Se você recebe essa palavra, levanta sua mão e fecha seus olhos. Eu quero liberar algo de Deus sobre você. Aqueles que confiam no Senhor não são abalados. Aqueles que confiam no Senhor não dependem das circunstâncias, não dependem da economia, não dependem do que os amigos dizem a nosso respeito. Existe uma palavra a nosso respeito que ecoa desde Gênesis até a eternidade, que diz o seguinte: nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é suficiente. Por isso, nessa noite, Pai, nós declaramos que o céu ouvir, nós declaramos para a terra ouvir, nós declaramos que o inferno ouvir, Pai. Nós somos a geração do avivamento. Essa vai ser a noite, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que Deus chamou no nosso coração. Se você quer isso,
Não confunda preocupação, ou para ser mais enfático, pré-ocupação com preparação. Não, eu não estou ansioso, eu só estou me programando, eu só estou planejando, eu só estou tentando me antecipar. Não. Existe uma diferença de preparação para preocupação. A preocupação te deixa exausto antes do gigante chegar. A preparação te prepara para quando ele chegar. Então como que é o preparo? O preparo é você se ferramentar, se encher. Você está pronto para algo. E a preocupação? Você não faz o que precisava fazer, não se enche do que precisava se encher. Você não está preparado como precisava se preparar. Mas a sua mente está desesperada por algo que ainda nem chegou. Cara, eu estou preocupado com esse ano, eu estou preocupado com esse mês, eu estou preocupado com esse contrato, eu estou preocupado com esse negócio, eu estou preocupado com essa reunião, eu estou preocupado com essa ligação que eu recebi, eu estou preocupado com o que vão falar, eu estou preocupado. Ei, irmão, guarda isso. Uma pré-ocupação te deixa cansado antes do gigante. Uma preparação te deixa pronto para o gigante. Faz sentido? A Bíblia diz que quando Davi enfrenta aquele gigante, ele já tinha antes enfrentado urso e leão. Eu já falei sobre isso aqui. O preparo de Davi não era só um preparo em relação à luta, porque senão a gente vai acreditar que o poder sobrenatural de Deus em Davi estava ligado a um preparo como um lutador. Davi não venceu o gigante porque ele era um bom lutador apenas. Davi venceu o gigante porque ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio uma ursa. Ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio o leão. E ele sabia confiar no Deus do livramento quando veio o gigante. A história do preparo de Davi não fala sobre um lutador de MMA sendo preparado com animais para quando fosse lutar com o seu maior opositor. A história de Davi fala sobre o preparo de um homem de Deus que aprendeu a confiar no meio de animais e algumas retaliações quando ninguém via, para que estivesse pronto para confiar de novo em Deus quando todo mundo estivesse olhando. Irmão, o seu preparo muitas vezes acontece em meio a ambientes de invisibilidade. Ninguém está vendo. Mas quando todo mundo precisar ver, você está pronto. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu amo ela. E o autor diz o seguinte: me perguntaram certa vez quanto tempo eu demoro para preparar um sermão, e a minha resposta foi: leva uma vida inteira. Quanto tempo, pastor, para preparar o sermão de hoje? Uma vida inteira. Comecei a lidar com medo quando me converti, lido com ele até hoje e vou lidar até o último dia da minha vida. O medo está ao redor de todo mundo. Se eu falar para você que o medo não bate à minha porta, eu sou um mentiroso. Mas eu tenho desenvolvido a habilidade de não aceitá-lo como um conselheiro. O medo bate à porta de todo mundo todos os dias. Bateu a porta do coração de Jesus. A Bíblia diz que quando ele está próximo de ser entregue, ele faz uma oração e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Irmão, a questão não é o que o medo tenta fazer com a gente, a questão é como a gente reage com aquilo que o medo faz. O medo tentou desanimar Jesus, mas Jesus coloca aos pés do Pai dele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de ter o que alguns médicos podem considerar, clinicamente falando, talvez uma crise de pânico. Jesus transpira sangue. Segundo a medicina, é o quadro de maior estresse que o ser humano pode dar antes de desligar o seu sistema nervoso. Irmão, ele transpirou sangue, ele estava, segundo o próprio Jesus, sentindo uma angústia mortal. Jesus chama os seus discípulos e ele fala: eu sinto uma angústia mortal, orem comigo. O homem que ensinou o Pai Nosso, o verbo vivo, sente angústia. Por quê? Porque a morte bate a porta. A preocupação de Jesus não era com a morte, porque senão a gente vai acreditar que Jesus ficou abatido mais do que os mártires que vieram depois dele. A preocupação de Jesus era com o afastamento entre ele e o Pai. Pela primeira vez na história, quando ele tomasse o cálice do jugo, quando ele recebesse sobre si o juízo, quando ele recebesse sobre si o nosso pecado, ele deixaria de ser um com o Pai e ele seria pecador. É por isso que em toda a Bíblia Jesus chama Deus de Deus, mas naquele momento ele chama Deus de Pai, mas naquele momento, pela primeira vez, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A oração: Pai nosso que estás nos céus. Você é bom, não, bom é o Pai que está nos céus. Mas quando ele se torna pecado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus recebe o pecado, ele deixa de ser um com o Pai, e agora Deus para ele se torna Deus. Por quê? Porque ele se torna pecado.
A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O autor da oração do Pai Nosso deixou de chamar a Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Irmão, guarda isso, o único Filho de Deus se fez homem, para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Essa é a graça do Evangelho. Você está comigo ainda? Diga amém. Então ele transpira sangue, ele sente uma angústia mortal. Está tudo bem sentir medo, mas não tem nada bem, não está nada bem domesticar o seu medo. Gigantes foram feitos para serem vencidos, não domesticados. O meu problema, o meu câncer, a minha dívida, não chama de seu o que Jesus já levou sobre ele. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que Ele levou sobre si o nosso jugo, o nosso juízo, as doenças, as enfermidades, e fez de todo o inferno um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei você, mas a minha vontade é de correr nesse auditório, irmão. Minha vontade é de pular nesse amanhã. Alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Então guarda isso. Tem problema sentir medo? Não. O problema é aceitar o medo como um conselheiro. Tem problema sentir medo? Não. O problema é abrir a porta e deixá-lo entrar. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você olhar para o teu futuro a partir da perspectiva do que o medo diz que vai acontecer, ao invés de pautar a construção da tua história a partir do que Deus já disse que aconteceria. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você esquecer que medo é um sentimento. Sentimentos passam, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Então quando eu trago sentimento como sentimento e um princípio eterno como princípio eterno, todo sentimento passa, mas a minha fé está ancorada em uma palavra eterna. Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu bom pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me traz paz, Ele me guarda, Ele me guia, Ele provê, Ele me livra, Ele me salva, Ele me respalda. Deus é por nós, quem será contra nós? Ele me ungiu, o Senhor me ungiu para profetizar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos. O Senhor me ungiu e me chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Preciso me encher das verdades de Deus, para que quando o medo bata, seja uma verdade que abra. Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Guarda isso, irmão. Uau, estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui nessa manhã? Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Medo de fracassar, uma expressão da verdade. Em Cristo somos mais do que vencedores. Uma expressão de medo. Eu não vou ter para pagar, vai faltar a despensa, as contas, meu Deus, o negócio. Filipenses 4,19, uma expressão da verdade. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Uma expressão do medo. Será que essa doença vai me levar? Será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir? Uma expressão da verdade. Isaías 53. Certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A questão não é se o medo vai bater a porta. A pergunta que eu quero que ecoe em você, não só hoje, mas na sua jornada de fé, é: quando o medo bate a porta, quem abre? Do que você está cheio? Aonde você tem ancorado a tua esperança? Quem é de fato o Senhor da tua história? O que te dá paz? O que te faz crer que esse é o melhor ano da sua vida? Porque a resposta para essas perguntas dizem muito a respeito da constância da sua jornada. Eu conheço homens que a paz que eles têm é no saldo da conta bancária. Irmão, guarda isso. Tem bilionários que se suicidam quando se tornam milionários. Por mais que seja ridículo para quem olha de fora de forma sistemática, para quem fez do dinheiro o centro da sua segurança, a ausência dele gera um medo absurdo. Alguns não conseguiriam gastar toda a sua fortuna mesmo se esbanjassem, mas tiram a própria vida se perderem parte dela. Por quê? Porque fizeram da sua fortuna a sua segurança.
Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, irmão, guarda isso. A gente precisa ter muito zelo sobre quais são os nossos tesouros e aonde a gente está guardando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é desse lugar que provém as fontes de vida. É por isso que eu sou desprendido ministerialmente, é por isso que eu sou ousado em alguns momentos. Eu falo com muita vulnerabilidade e sem falsa modéstia. Deus sabe, e amigos de bastidores sabem quantas vezes eu coloquei tudo à prova. Ou é a visão que Deus me deu, ou eu estou fora. Ou é isso daqui, ou eu estou fora. E alguns falam, por que você é tão ousado, cara? Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me viu quando ninguém via. Eu sei quem ouvia o meu choro quando ninguém ouvia a minha mensagem. Eu sei quem prometia coisas para mim mesmo sem precisar me prometer nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que me tirou do leito do hospital. Eu sei quem é que proveu quando tudo parecia que não ia acontecer, quando todas as portas se fecharam. Eu sei quem me defendeu quando homens tentaram me caluniar. Eu sei quem soprou meu nome quando tentaram apagá-lo, irmão. Eu sei. Então, quando o medo bate a porta, eu não tenho coragem de olhar para tudo que eu vivi com Deus e ter uma dúvida se de fato Ele vai fazer de novo. Irmão, é impossível sentir medo caminhando ao lado de Jesus e se lembrando quem Jesus é. Porque tudo que vai se apresentar diante de você, Ele é a resposta. Para toda falta, Ele é a resposta. Para toda dúvida, Ele é a resposta. Para todo levante, Ele é a resposta. Para todo principado e potestade, Ele é a resposta. Ele é tudo em todos, Ele é tudo o que a gente precisa. Quando a gente fala que Ele é suficiente, isso é muito forte. Eu reconheço Jesus como meu único, ou seja, não tem outro Deus em quem eu me garanto, não tem outro altar que eu edifique, não tem outra segurança que me sustente, não tem outra base de segurança ou paz que me mantenha de pé. Não é o saldo da conta, não é a geografia, não é o ministério, não é o status, não é a vaidade, não é a aprovação de homens, não são as opiniões ao meu redor. Ele é o meu único, ou seja, não há outro, e suficiente Salvador. O que significa suficiente? Nada precisa ser acrescentado. Ele é completo, Ele é perfeito. A palavra dele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu quero ter. Ele é tudo que eu quero ser. Ele é o centro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o princípio de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo tenha plenitude. Ele é a primícia de Deus, a primeira parte de Deus. Ele era o único Filho de Deus, se tornou o primeiro de muitos. Ele é o Verbo vivo. Ele faz parte da Trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo são uma só coisa. Como ter medo se dentro de você habita o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!